E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é André Martins e esse vai ser mais um capítulo do Dentista Cast. Seja bem-vindo ao Dentista Cast, o quadro do canal em forma de podcast, onde eu respondo as perguntas dos inscritos. Então se você tem qualquer dúvida, só deixa ela aí nos comentários que ela tem grande chance de ser escolhida para o Dentista Cast da semana que vem. E a pergunta que eu vou responder hoje vai ser essa: você acha que o mercado de trabalho para dentistas está difícil? Essa pergunta ela foi enviada pelo Odoka Samasa, como vocês podem ver aí na tela. Eu já tinha respondido ele nos comentários, mas eu achei legal gravar esse vídeo, porque o tema é meio polêmico e a pergunta também é interessante, e eu queria conversar sobre esse assunto com o maior número de pessoas possível. Então eu vou dar minha opinião aqui sobre o assunto, sobre o que eu acho do mercado de trabalho na odontologia, depois eu vou falar de alguns diferenciais que eu conheço e que são bem interessantes para ajudar você, caso você esteja começando agora, igual a mim. Mas, antes de começar esse podcast, eu queria pedir para você se inscrever no canal, assim eu consigo saber se está gostando desse tipo de conteúdo e continuar a produzir mais vídeos como esse. E também, para ter um contato maior comigo, é só me seguir no Instagram. E se quiser me enviar uma mensagem também, pode mandar à vontade que eu respondo todas o mais rápido possível. Bom, tem várias coisas que eu quero falar aqui, e uma delas que eu ouvi bastante durante a minha faculdade é que o mercado de trabalho, eu vi isso de várias pessoas diferentes, e é que o mercado de trabalho da odontologia está saturado. Eu vi isso de muita gente, mas muita gente mesmo, tá, pessoal? E uma coisa que eu sempre falo, nesses casos, é que assim, se tu for engenheiro, alguém vai falar que o mercado está saturado. Se tu for arquiteto, alguém vai falar que o mercado está saturado. Se tu for, sei lá, agrônomo, alguém vai falar que o mercado está saturado. E a mesma coisa acontece com a odontologia. Então, na minha opinião, em parte, isso não é verdade. Existem mais de 240 mil dentistas no Brasil, e pode parecer bastante esse número, mas é uma diferença absurda se a gente for comparar com o número de advogados, que é bem maior. E eu só acho um pouco complicado tu começar no mercado do zero, mas isso é possível sim se tu tiver diferenciais. E essa é a minha opinião sobre o assunto. Se tu tiver diferenciais, algum tipo de diferencial, tu consegue se estabilizar no mercado de trabalho. E diferencial que eu digo, pessoal, não é qualidade nem preço. Na minha opinião, hoje a qualidade deixou de ser um diferencial e passou a ser obrigação. Então, se tu for um dentista que faz trabalho sem qualidade e em um consultório totalmente desorganizado, o mercado de trabalho vai te selecionar e tu vai ter poucos pacientes e, consequentemente, pouco dinheiro. E também, se tu tiver qualidade e tu não conseguir mostrar isso pro teu paciente, tu não conseguir agregar valor ao teu tratamento, isso também já é um outro problema. E o preço, na minha opinião, também não pode ser um diferencial, tá, pessoal? Porque existem várias clínicas que usam preço para chamar paciente, e se tu fizer isso, tu vai estar entrando numa selva. Eu passei muito por isso quando eu tava com o consultório aberto, e chegava muita gente mesmo, assim, que já tinha passado uns 30 consultórios, e essas pessoas perguntavam se eu batia o preço dos outros dentistas. Por exemplo, um tratamento de R$1.000, a pessoa queria que eu fizesse por 900, e ficava perguntando se eu não cobria os valores que os outros dentistas tinham passado. E no começo eu ficava com vontade de baixar o valor, até para fazer clientela e tudo mais, porque a gente tava no começo, mas eu percebi que mesmo baixando o preço do tratamento, a pessoa não voltava. E ela não voltava, depois cheguei a essa conclusão, ela não voltava porque ela ia em outro dentista perguntar se ele cobria o meu preço. Então tu consegue ver o tipo de ciclo que isso causa, tipo de desvalorização que isso traz para nossa profissão, e eu acho que esse tipo de competição a gente consegue superar com diferenciais. Então agora, depois dessa parte do vídeo que eu falei de diferenciais que não são tão diferenciais assim, eu vou falar de algumas coisas que tu pode usar para agregar valor ao teu trabalho. E o primeiro diferencial que eu vou falar vai ser de uma coisa que um colega meu faz, e esse amigo meu ele tem consultório, e quando alguém faz uma limpeza com ele dá uma escova da Curaprox para a pessoa. E é claro que o valor da escova está incluso na remoção de tártaro, mas a pessoa sai do consultório levando uma das melhores escovas que tem no mercado na mão, e quando ela passar em algum lugar para comprar de novo a escova, ela vai ver o preço dela, ela vai ver que não é qualquer escova, não é uma escova barata que o dentista deu para ela. E daí o paciente vai pensar, nossa, o dentista me deu isso de graça e essa escova custa R$20, e daí esse paciente já vai contar para outras pessoas e quem sabe essa escova aí te faz fechar mais uns 2 ou 3 tratamentos. Então esse é um tipo de diferencial que eu acho bastante legal. E eu também conheço outros dentistas que eles deixam no banheiro um kit com fio dental, enxaguante e pasta de dente. E daí quando o paciente vai no banheiro ele pode pegar um desses kits
Então tá aí outra coisa legal que tu pode fazer. E outra coisa que esse meu colega faz é entregar as receitas em uma folha toda timbrada, com a marca do consultório dele, o nome dele, e dentro de um envelope que também é todo timbrado e também tem a marca dele. Isso é uma coisa que já causa impacto visual nas pessoas, às vezes até as pessoas da farmácia que vão receber a receita, elas já olham e já comentam sobre isso com o paciente. E também porque grande parte dos lugares, e eu fazia isso também, é algo comum de se fazer, grande parte dos lugares entrega as receitas e atestados em uma folha de receituário comum. Então esse é mais um diferencial que também impacta bastante, porque tu vê o capricho que o dentista tem com as coisas. E para terminar, o último diferencial que eu vou falar aqui vai ser sobre atender o paciente na hora que ele chegar no consultório. Existem vários lugares, e na minha opinião isso varia com o tipo de público que tu trabalha. No lugar onde eu tinha consultório era desse jeito. E existem alguns lugares onde as pessoas elas são muito resistentes a chegar no consultório e marcar uma avaliação para daqui a 2 ou 3 dias, por exemplo. E no começo, quando eu abri o consultório com meu sócio lá, com meu colega, eu tive bastante dificuldade de entender isso, porque todas as experiências que eu tive indo no dentista, eu ia lá, marcava o horário e aparecia no dia agendado. Eu nunca era atendido na mesma hora. Mas dependendo do tipo de público que tu trabalha, as pessoas elas não entendem isso. E daí elas ficaram, por exemplo, 20 anos sem escovar os dentes ou com aquele problema, mas de repente elas querem que tu resolva naquela hora, porque se tu não fizer isso, no outro dia ela vai estar com umas 30 cáries e tu vai ser o culpado. E eu não tô falando de urgência e dor de dente aqui, tá, pessoal? Eu tô falando de casos normais, onde o paciente precisa de uma limpeza ou algo do tipo. E casos de urgência realmente, né? Daí a pessoa precisa de atendimento mais rápido. Mas isso é bem complicado, porque eu, por exemplo, não tinha uma secretária no consultório. E às vezes eu tava atendendo, ou o meu sócio já tinha paciente marcado para 5 minutos depois, eu ou ele tinha paciente marcado. E daí não tinha tempo para atender essa pessoa. E a gente era obrigado a agendar ela. E eu posso te falar que mais da metade dos casos, quando a pessoa agendava horário para outro dia, ela simplesmente não voltava, porque ela provavelmente atravessava a rua, ia para outro lugar que atendesse ela na hora e passasse orçamento. E nisso eu já estava naquela de tentar agregar valor no tratamento e tudo mais, só que quando eu não atendia na hora, era bem complicado os pacientes voltarem. E é por isso que essas clínicas grandes que estão bem em alta, agora no Brasil, elas colocam às vezes até 3 dentistas que são responsáveis só para avaliar os pacientes. E é por isso que eu digo, se tu tá abrindo teu consultório agora, a primeira vez que tu tá abrindo consultório, tenta atender o paciente na hora, nem que fale para ele que daqui a 20 minutos tô acabando o tratamento, ou algo do tipo, ele fica ali aguardando tu na recepção. É melhor do que mandar esse paciente para casa e ficar esperando ele voltar 2 dias depois. E tu pode ver que dentista que já tem mais tempo de carreira, seja 15, 20 ou 30 anos, tu pode ver que muitos deles, os mais conhecidos, eles conseguem agregar valor no trabalho deles de uma maneira que as pessoas às vezes não se importam de esperar 3, 4, 5 dias para serem atendidas. Daí já é um caso um pouco diferente. Então, se tu for abrir um consultório, eu recomendo que tu veja como agem, como são as pessoas que moram perto do teu consultório. Então, se tu tiver com a agenda disponível para atender o paciente na hora, eu indico que tu realmente faça isso para esse paciente não fugir aí para outro consultório, para outro dentista. Então, pessoal, por hoje era isso, tá? Esse foi mais um capítulo aqui do Dentista Cast. Se tem alguma opinião sobre o tema ou tem alguma experiência que tu queira compartilhar comigo, que tu queira falar, deixa ela aí nos comentários que eu respondo todos os comentários, eu leio todos os comentários e a gente pode conversar sobre o tema também. E não esquece de se inscrever no canal, daí você pode acompanhar mais conteúdo como esse. E eu também estou fazendo umas aulas aí para ajudar os dentistas que estão tentando passar em concurso público ou que ainda estão na faculdade. E eu estou tendo feedback bem legal e estou bem animado de fazer esse tipo de vídeo. Então, para acompanhar essas aulas, se inscreve no canal. E obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.